Bom, vamos lá. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque os equipamentos da Helix estão começando a ficar bem populares no Brasil e o pessoal parece que o jeito que a interface, o software da Helix funciona é bem diferente dos outros DSPs de outras marcas e muita gente acaba tendo dificuldade em saber se localizar nas versões do software, essas coisas. Então, isso aqui é só um overview de como que o software funciona, onde que estão as coisas, o que cada coisa faz, mais ou menos, para ajudar o pessoal a se localizar, né? Então, no momento, tem duas versões rodando em paralelo do software. A versão 5, na hora que eu estou gravando esse vídeo, é 5.07.01, e tem a versão 6, que está em beta, que é a 6.01.07. No geral, os dois são basicamente a mesma coisa, só que o layout da 6 é um pouquinho mais intuitivo. Eu vou mostrar os dois. E a versão 6 tem alguns recursos a mais nos aparelhos. Então, tem um loading de preset mais rápido, tem alguns recursos de simplificação de equalizador, tem uns recursos que estão para sair ainda de você ter um preset atrelado a uma fonte de áudio. Então, se você tem, você pode ter um preset para o seu rádio original e quando você trocar para um ótico, por exemplo, ele detecta que trocou para o ótico e ele troca o preset de áudio também quando você trocar o áudio. Isso ainda não está disponível nessa versão, mas vai sair em breve, entre outras coisas. Só que está muito instável ainda a versão 6. Eu mesmo estou usando a versão 5, eu fiz uns testes na 6, está muito instável, troca de preset, o áudio fica meio esquisito, não está muito confiável ainda. Então eu aconselho a continuar usando a versão 5. Para quem quiser mexer, é só entrar no site da Audiotech Fisher. O software é o mesmo para Brax, para Match, para Helix. E eu vou mostrar os dois layouts, mas no geral eu vou acabar mostrando como que as coisas funcionam no 6, mas as telas são praticamente a mesma coisa no 5. Então, abrindo a versão 5 aqui, se você não está com nenhum DSP conectado, você entra no modo demo, e aí ele deixa você simular a conexão em qualquer aparelho. Então eu posso escolher um aparelho aqui, posso escolher uma REC card que está ligada nesse aparelho também, para poder ver como que é. Então eu vou colocar, sei lá, uma REC Bluetooth também junto, e eu posso iniciar o demo aqui. Então, logo de cara, quando abre, quando você está na versão 5, quando você abre, ele vai perguntar se você quer usar o processamento de canal virtual para quando o seu DSP suporta. No geral, clique em sim. Tanto que na versão 6 ele nem tem essa pergunta mais, o processamento de canal virtual vem por default, você nem consegue desativar mais. Então é só clicar aqui e ativar o processamento de canal virtual. Indo para a versão 6, é a mesma coisa aqui. Então vai perguntar também qual que você quer abrir o demo aqui. Então eu vou para o mesmo aparelho, vou colocar a mesma REC card e vou iniciar aqui também. Então estou com os dois aqui. Dá para ver que as telas são iguais, só que elas estão numa organização diferente. Então aqui na versão 6, a sequência de abas aqui ela segue o caminho do sinal. Então a primeira parte de input é o sinal entrando no DSP, e aí você tem a equalização do sinal de entrada, você tem o alinhamento de tempo do sinal de entrada e controle dinâmico de volume do sinal de entrada. Depois que o sinal entrou, você tem o manejamento de rotas, para onde o sinal de entrada vai ir para os canais virtuais, os canais virtuais para saídas, as configurações das fontes, do que é uma entrada auxiliar ou de uma REC, do que é o seu digital, se você quer um coaxial, um ótico. Eu vou voltar tudo isso aqui depois em detalhes. E depois disso ele vai para a configuração de canal virtual. Do canal virtual ele vai para os efeitos que você pode aplicar nos canais virtuais. Depois vai realmente para as saídas. E depois você tem o RTA, que seria se você for usar o software da Audiotech como realmente para você fazer o ajuste. Então você tem uma curva alvo, você conecta uma interface ou um microfone USB e você consegue fazer a medição, consegue fazer alinhamento de tempo, essas coisas. Eu não vou entrar nisso nesse vídeo. Então essa é toda a ordem daqui. E você tem as configurações do aparelho e do software por aqui também. Então as configurações da Recard, as configurações do ACO, do monitor do dispositivo. Alguns têm só temperatura, alguns têm voltagem também, e informações sobre o dispositivo.
os controles do que você está usando, se você está usando um conductor, um director e coisas assim. As configurações do dispositivo, elas estão todas aqui. Na versão 5, as telas em si são iguais, só que elas estão orientadas de um jeito diferente aqui. Então, o output está aqui, é o mesmo desse cara aqui. Canal virtual, que estão aqui, é o mesmo do virtual que está aqui. DCM, que são o Device Configuration Menu, aí são aqueles todos que eu mostrei lá da REC, do controle remoto, manejamento de sinal, as configurações do ACO, configurações de processamento de sinal de canal virtual, que agora na versão 6 você nem tem a opção de desativar isso mais, monitor do sistema e as configurações do aparelho, que antes estavam espalhadas aqui por cima, estão todas lá no DCM. Então o FX é a mesma coisa de FX aqui, I/O é Input Output, é a mesma coisa do Signal Management I/O que está aqui. Time, alinhamento de tempo, é a mesma coisa do Output em alinhamento de tempo que está aqui. E o RTA, mesma coisa do RTA daqui. Bom, então vamos lá. Começando pelo começo aqui. Na parte de input, os DSPs da Helix têm uma parte de análise de sinal de entrada dos aparelhos. Então, uma diferença da versão 6 para a versão 5 é que a versão 6 ela tem 15 bandas de equalização aqui de entrada, a versão 5 tem menos. Ela tem... tá aqui. Ele tem 6 bandas. 6, 1, 2, 3, 4, 7 bandas de equalização. Então, na versão nova tem 15 bandas. Então, aqui você tem as entradas, as conexões de entrada que estão no DSP. Então, são os inputs ali mesmo que colocou de entrada, seja entrada alta, seja entrada baixa no DSP. Então, nesse caso, eu estou simulando um P6 Ultimate. E ele tem 6 entradas no DSP, e aqui tem as entradas auxiliares dele. A entrada auxiliar pode ser tanto a REC card, quanto os dois últimos RCAs de entrada dele, ele também considera como uma entrada auxiliar entre um e o outro. Então aqui você tem qual que é o sinal que vai ser analisado. Nesse caso aqui eu estou analisando a entrada, você pode renomear isso daqui depois. Eu mostro, ó, aqui em I/O, por exemplo, eu posso dar um clique duplo aqui e eu posso escolher o que é esse sinal que está entrando. Isso aqui é puramente informativo, o que eu colocar aqui não muda em nada, a não ser uma sugestão de crossover inicial que ele vai te dar. Então você pode colocar aqui uma soma de canal traseiro, mas que na prática tanto faz, é só para você saber o que é esse canal aqui. Então, você coloca ele aqui, que é o que você vai analisar. Tem que colocar um sinal de pink noise, que é disponibilizado pela Audiotech. Então, na tela inicial ali de abertura do software, tem uns botões em cima que um deles abre para uma pasta do computador que tem todos esses pink noise, sweeps de teste para fazer RTA, etc. Então você pode pegar esse pink noise, dar um jeito de fazer reproduzir na sua mídia, coloca para reproduzir, muta os seus alto-falantes, porque você não ficar escutando pink noise, muta e dá o start. Aí ele vai começar a processar o sinal e aí ele vai mostrar aqui como é que está o sinal de entrada do seu rádio. Que deu erro porque eu estou em módulo simulação, não tem nada conectado. Ele vai começar a mostrar como é que está o sinal de entrada. Nota que os RTAs eles não são de 20 a 20K. Você pode medir de 40 a 20K, ou se você quiser focar no baixo mesmo, de 25 a 200 Hz, e fazendo uma soma desses daqui para você poder pegar, né? Mas basicamente você vai dar um full range de 40 a 20K e depois, só para ter certeza, pegar de 25 a 200 para ver o subgrave aqui, como é que está a resposta. E aí você vai ter um gráfico de barras aqui, de um RTA de barras, de como que está a resposta, e você pode ir aplicando os equalizadores aqui para tentar corrigir esse sinal e deixar ele o mais plano possível de entrada.
Esses equalizadores, eles são... você tem a opção de fazer um paramétrico, você tem a opção de fazer um all pass também para tentar corrigir o all pass que já vem de fábrica. Muitos carros de fábrica vêm com all pass para tentar melhorar palco, fazer outras coisas. E você pode fazer também um high shelf ou um low shelf para baixar dessa frequência inteira para baixo ou subir essa frequência inteira para baixo, né? Então, um exemplo aqui, pegar um high shelf e aí eu baixo tudo dele ou subo todo a partir dele. E isso aqui é aplicado nesse canal para corrigir o sinal de entrada que tá chegando. Ah, preciso fazer soma. Meu carro, ele tem... tô pegando o sinal da saída do amplificador e o sinal que eu pego do meu Twitter, por exemplo, já vem cortado de 2K para cima e o sinal que vem do meu Midbass é de 2K a 80 Hz e eu tenho um sinal de subwoofer traseiro. Você pode somar canais, então você tem esse cara aqui, com esse cara aqui e com esse cara aqui, por exemplo. Depende das entradas que você escolheu. Você escolhe a proporção de cada um deles, faz a medição de RTA desse jeito que está aqui e vê como é que está o nível. Se, por exemplo, a entrada de subwoofer estiver muito mais alta do que as outras, você dá um clique duplo aqui e diminui a proporção do subwoofer e vai jogando essa proporção nos outros até você chegar num nível que fique linear aqui. E aí essa combinação que você fizer aqui junto com a equalização que você fizer, essa equalização também inclui alinhamento de tempo, você pode desalinhar, né, um sinal de entrada que está chegando do carro. E o Loudness Control é quando um carro tem... o volume aumenta conforme você aumenta a velocidade. Essas coisas você pode analisar por aqui como é que tá e arrumar isso daqui. Tudo é por cima. Aqui em Help, a Audiotech fornece várias dicas aqui de atalho, de como fazer muitas coisas. E lendo por aqui já dá para ter uma boa ideia de como fazer muito do que eu estou falando por cima. Então, fiz toda a soma aqui do que eu preciso, fiz toda a equalização que eu preciso, fiz todo o alinhamento de tempo que eu preciso. Isso aqui vai ser transferido para a entrada virtual dianteira esquerda. Já explico o que é a entrada virtual. Outro ponto. Aqui está falando que está linkando as entradas. Então, ele está falando que está linkando o E com o F. Então, o E com o F aqui. Esses dois estão sendo linkados. Porque eu estou selecionando o E e o F. Se eu selecionar o A, esse equalizador que eu estou falando, se isso aqui estiver marcado, o que eu aplicar de equalização para o A, ele vai aplicar para o B também. Ele está esperando que os sinais são simétricos e se foi feita uma equalização do lado esquerdo, essa equalização também foi feita do lado direito. Se você não quer fazer isso, você deslinka isso daqui e cada equalização que você fizer, ela vai valer somente para o canal que você colocou aqui. Então, fiz tudo isso. Também posso fazer, inclusive, uma soma de canal do auxiliar junto com os canais de entrada. Você consegue fazer toda essa combinação por aqui. Terminei de fazer minha equalização de sinal de entrada, se é que eu precisava disso, mas terminei de fazer essa equalização. Vou para a próxima etapa, o manejamento de sinal. Então, por aqui onde eu comentei, você dá um clique duplo nesses aqui, você consegue escolher o que você está fazendo. Então, o que está entrando aqui. Então, eu vou dar o jeito que está aqui tá aceitável. Então, eu tenho uma entrada esquerda completa, uma entrada direita completa, tudo dianteiro. Aí as duas entradas esquerda e direita traseira e duas entradas de subwoofer que eu tenho aí para poder usar. Os aparelhos que tem o canal virtual, você vai ter essa parte verde aqui. Os que não tem vão direto para o output, que seria isso daqui. Aparelhos que tem canal virtual, Pro MK3, Ultra, Ultra S, o M6 DSP, P6 DSP, V8 MK2, V8 Ultimate, grande parte deles tem. Processadores que não tem canal virtual, 3S, Mini MK2 e acho que só esses. Dos que suportam a versão 6 são esses. Então, o que é o canal virtual? Ele nada mais é do que um meio termo entre o seu sinal. Então aqui tem um gráfico que demonstra como que é a entrada
Então, basicamente eu tenho a minha entrada, nesse exemplo aqui eu tenho a minha entrada esquerda cheia aqui. Eu não vou mandar ela para cada um dos meus alto-falantes que eu preciso da minha entrada esquerda, que seria, se eu estiver fazendo um 3 vias, por exemplo, um tweeter, um mid-range e um mid-bass. Eu vou mandar isso para um canal virtual. Esse canal virtual, ele vai ser responsável por ter o sinal de um canal dianteiro esquerdo completo. Se por acaso aqui, é aquele exemplo que eu dei de não tenho sinal completo. Então, eu tenho esse cara, essa minha entrada aqui, essa minha entrada aqui, ela é Twitter. Então, front left high, e aí aqui eu peguei o resto que seria o front left mid, não sei. E aqui front left low. Então eu peguei o 3 vias original com high, LR, LR mid, R low. Então, se eu pegar esse cara com esse cara e com esse cara, eu consigo um sinal completo. Então aqui é um sinal de Twitter, vamos supor que está, sei lá, 2K até 20K. Aqui um sinal de mid-range que está de 500 a 2K. E aqui o sinal de low-end que está de 20 a 500. Então se eu somar esses três caras, eu tenho um sinal cheio. Então o objetivo dessa primeira tela aqui é o que eu preciso fazer para ter um sinal dianteiro esquerdo cheio, dianteiro direito cheio, traseiro esquerdo cheio, traseiro direito cheio, sinal de subwoofer, canal central, se você for usar, rear fill, se você for usar, e aqui é passa direto, que é o que entra ou que sai, praticamente nunca é usado isso daqui. Então o que eu preciso fazer para ter um sinal esquerdo cheio? Nesse caso aqui eu preciso somar os três, então pego, arrasto, pego, arrasto. Então se eu somar esses três caras em proporções iguais, vamos supor que seja esse o caso, se eu somar eles em proporções iguais, eu tenho um canal esquerdo cheio. Se eu somar esse cara aqui com esse cara aqui, com esse cara aqui, em proporções iguais, eu tenho o dianteiro cheio. Nesse caso aqui, eu não tenho como... Faltou entrada para eu ter o canal traseiro. Então, se eu quiser... Eu tenho um canal, um falante traseiro ligado no meu carro, e eu quero que ele também toque a música, junto com o dianteiro. Então, eu vou replicar a entrada dianteira para o canal traseiro também. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Opa. Aqui ele está usando o MIDI, né? Então, clicando com o botão direito, eu apago, 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 apago. Então, eu posso copiar, 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 copiar. Então, eu repliquei. Então, os canais dianteiros e os traseiros estão com o mesmo sinal. Subwoofer. Subwoofer geralmente é o sinal estéreo dos dois lados somado. Poderia pegar um sinal inteiro aqui? Poderia, só que eu ia ter que colocar os 6, né? Os 3 necessários para o canal esquerdo e os 3 necessários para o canal direito. Para o meu subwoofer eu só preciso da parte baixa. Então eu posso só colocar aqui e colocar aqui. Ou eu posso arrastar daqui também, tanto faz. Então eu somei o canal dianteiro esquerdo, o sinal baixo, que tem sinal de subwoofer, com o direito, que também tem sinal de subwoofer. E replico para o outro se eu tiver um outro subwoofer, um subwoofer central, um dianteiro, que seja um sinal diferente. Não tem necessidade, se você não quiser usar, você pode desligar ele aqui e tirar e acabou. Canal central, se for usar canal central, geralmente você tem também que mandar o sinal dos dois. Nesse caso, vamos supor, eu precisaria colocar esse, com esse, com esse, com esse. Não preciso do de médio, porque não vou ter um mid-bass central no carro. Rear fill, canal traseiro. Então, também precisaria de todos esses caras aqui. E não precisa também do traseiro, a não ser que você tiver um mid-bass, aí você vai ter que colocar também, só que ele não suporta, só suporta 4, então você tem que escolher qual que você, nessa situação, qual que você deixaria. Então, aqui eu montei os meus canais virtuais. Então agora eu sei que qualquer coisa que eu utilizar vindo desse canal virtual esquerdo, frontal cheio, eu tenho um sinal cheio completo do lado esquerdo. Aí eu começo a fazer
Agora, isso é para a entrada analógica do DSP, né? Que é as entradas de fio, via RCA ou via cabo que você está pegando do carro. Você precisa fazer a mesma coisa para o REC auxiliar, que tem a entrada, e a mesma coisa para um digital, tanto Toslink quanto ótico, quanto coaxial que você tiver de entrada. Normalmente ele já vem, como é um par só, ele já vem meio que montado pronto aqui. E depois que tiver todo o roteamento para canal virtual montado, aí a gente vai realmente para a parte de rotear os canais virtuais para os falantes que tem conectados. Então aqui tem as informações de quais são as saídas do, do processador ou do amplificador processado, nesse caso aqui, né? Então vai ser a saída A, saída B, saída C, etc. E aqui você tem o nome, de novo, isso aqui é só um nome, é só para ajudar você a identificar o que está acontecendo aqui, do que está ligado. Qualquer coisa que tiver escrito aqui, ele vai te sugerir um crossover, dependendo do que você tiver, mas depois que você for mexer, isso aqui não vai importar. É só para te facilitar entender o que é. Então vamos supor que eu vou fazer 3 vias, mas como esse aqui é um DSP amplificado com 12 canais, vamos supor que eu vou fazer aqui 3 vias com um subwoofer dianteiro, um subwoofer traseiro, rear fill traseiro e é isso, vamos ver se dá, né? Então eu tenho o frontal esquerdo alto, que seria o Twitter, posso colocar, ele me sugere um crossover de segurança para o Twitter aqui, Twitter direito, aí aqui seria um mid-range, então um mid-left, aí um mid-right, e aí um front low, mid-bass, e aí um mid-bass direito. Então as 6 saídas amplificadas dele tá ligado no 3 vias dianteiro, aí eu posso colocar aqui um canal traseiro esquerdo para fazer um rear fill, um canal traseiro direito, e aí eu posso colocar sei lá, canal central, por exemplo. Se quiser brincar com o canal central, front center full. E aí subwoofer dianteiro, então subwoofer 1. E aí subwoofer 2. Isso aqui que ele está dando um aviso é por causa dos canais virtuais. Eu vou apagar todos eles, por quê? Depois eu já explico aqui. E aí por último sobrou um canal, não vou usar ele, eu deixo desligado esse último canal. Então aqui eu tenho Twitter esquerdo, Twitter direito, mid-range esquerdo, mid-range direito, mid-bass esquerdo, direito, traseiro esquerdo, traseiro direito, canal central, subwoofer dianteiro, subwoofer traseiro. Agora eu preciso, que tipo de sinal que eu preciso para poder ter um Twitter esquerdo? Então eu jogo um sinal cheio esquerdo para o meu Twitter esquerdo, um sinal cheio direito para o meu Twitter direito, cheio esquerdo, cheio direito, cheio esquerdo, cheio direito, para o meu 3 vias completo. Canal traseiro, o que eu preciso ter para fazer um canal traseiro? Então seria canal traseiro esquerdo, canal traseiro direito, aqui. Canal central, eu tenho o meu canal virtual de canal central, que ele já foi montado com, não importa quais as entradas, esse canal ele está montado. Subwoofer, esses subwoofers eu posso pegar o mesmo sinal, aqui eu tenho 2 de subwoofer, né? Eu posso pegar o mesmo sinal para ele, eu vou manipular esse sinal depois, mas eu posso pegar o mesmo sinal para esses, ou eu posso pegar sinal diferente. Ele tem 2 de subwoofers aqui, né? Esse aqui ele tá not assigned porque eu desliguei um dos subwoofers, né? Eu deixei ele aqui desligado. Eu posso colocar ele aqui como o subwoofer 2, por exemplo, e eu replico o mesmo comportamento. E aí aqui subwoofer 2, tá aqui. E aqui eu não tenho mais nada. Então eu garanti que o sinal esquerdo completo vai ser usado para os meus falantes esquerdos. E aí eu consigo ver aqui que o meu canal virtual esquerdo dianteiro, ele é composto pela soma desses 3 inputs do DSP, e ele é usado para esses 3 outputs aqui.
mesma coisa para o meu traseiro, mesma coisa para o meu direito e dianteiro. O meu traseiro também é feito por esses daqui, e ele é usado somente no meu canal traseiro esquerdo, esse daqui somente no direito. E o meu subwoofer é ligado, composto pela soma dos dois dianteiros, esquerdo e direito, sinal baixo ali, que é de subwoofer, que foi o que eu mostrei no começo, né? E o meu canal central, tudo como é que foi aquela montagem feita aqui no I.O., de como que é feita a montagem dele. Por quê? E aí aqui é a parte de configuração de fonte de áudio. Então, aqui na versão 6, como é que vai ser a troca de fonte? Eles vão disponibilizar em breve uma troca de preset por fonte de áudio também. Então você pode ter um preset que funciona exclusivamente com entrada alta, e aí você tem um outro preset que funciona com REC, e você tem um outro preset que funciona com canal com entrada digital. E aí ele vai trocar de setup dependendo da entrada. Mas no momento é só o de sinal. Você consegue configurar qual que é a entrada que você quer utilizar de forma automática, que você vai configurar por aqui, ou de forma manual usando um controle, um conductor, um director, um RC, alguma coisa assim. E aí aqui é a configuração da detecção de sinal automático. Então, se eu tenho uma entrada auxiliar ou se eu tenho uma REC, eu tenho uma entrada digital e eu tenho a minha auxiliar, eu posso fazer ele detectar de forma automática qual deles está tocando. Aí eu consigo configurar a sensibilidade aqui. Geralmente essa sensibilidade padrão já é o bastante para detectar. E aí você configura quem tem aqui, como é que está a prioridade. Quem tem a prioridade de áudio aqui, né? Então nesse caso aqui, o output inicial, se os três estiverem tocando junto, essa vai ser a ordem de prioridade. A entrada principal vai atropelar as outras, depois eu venho a REC, depois eu venho a digital. E aí o release é quanto tempo esse input tem que ficar sem áudio para ele soltar e ir pro próximo. Então normalmente eu gosto de deixar 1 segundo só para não demorar, não ficar muito tempo mutado ali esperando para poder fazer a troca. Isso aqui é interessante para você tem um DAC, você está usando uma REC, alguma coisa, o celular está conectado na REC enquanto está conectado na central original via CarPlay sem fio, por exemplo. E aí alertas de Waze ou uma ligação, alguma coisa, ele sai da REC ou do DAC e ele vai pro áudio da central multimídia. E aí, nesse caso aqui, a central multimídia tem prioridade, ele vai parar a música lá, vai vir para a central multimídia, vai dar o alerta que tem, e aí 1 segundo depois que o alerta parar, ele volta para a REC ou para o que quer que seja aqui. Um ponto importante é, você não pode ter em paralelo entrada auxiliar, que são as duas RCAs finais ali de entrada, junto com a REC, ou é um ou é outro. E você também não pode ter uma entrada ótica e coaxial funcionando juntas. Você pode ter os dois plugados ali, mas é só um deles que vai funcionar ao mesmo tempo. E o único jeito de você trocar qual deles está funcionando é aqui via software. Via conductor, director, essas coisas, você não consegue trocar entre ótico ou coaxial. Então o que for escolhido aqui é o que vai estar lá. E essa aqui é toda a parte de sinal, manejamento de sinal. Por que temos o canal virtual aqui no caso? O ideal é que eu explique isso aqui depois dos outputs. Então vamos deixar isso aqui por enquanto, só considere de que o canal virtual existe e que o objetivo, se você não for mexer nele, o objetivo só é você montar as fontes de áudio para você poder jogar para as saídas aqui. Então eu vou skipar o canal virtual e vou para a parte de efeitos. Os efeitos são aplicados somente nos canais virtuais específicos daquele efeito. O que isso significa? Um canal virtual de subwoofer, aqui ele informa qual que é o efeito que esse canal virtual está sujeito. Então, canais de subwoofer estão sujeitos ao controle de volume de subwoofer. Então, se você tem um conductor ou um director e você vai fazer a regulagem de volume de sub, ele vai alterar o volume de qualquer fonte de áudio que esteja conectada a esses dois canais virtuais. Canal virtual traseiro
tanto o rear fill montado pelo Helix quanto os traseiros normais, eles estão sujeitos à regulagem de atenuação traseira, que é um controle que você consegue colocar no conductor para atenuar o volume ou aumentar o volume de canais traseiros. E o outro desse aqui é o efeito de canal central, que é o Center Processing, que é aplicado no canal virtual de canal central. Ele faz filtros no sinal para tirar a informação que seria estéreo, né, informações que estão vindo da direita ou da esquerda, e manter no sinal somente a informação que vem do centro. Para quando você colocar no canal central, ele só tocar informações que vêm do centro. Não é só somar os dois da direita e esquerda, porque você vai transformar um sinal que tem uma bateria, um prato, alguma coisa que está tocando lá na extrema esquerda, ele vai tocar no centro também, e isso está errado. Então, o canal virtual já te dá uma liberdade desse ponto aqui. DSPs que não tem canal virtual, como o 3S, esses efeitos são aplicados em canais RCA específicos. Então, o controle de volume de sub, por exemplo, ele vai ser aplicado somente no RCA-E, por exemplo. E aí, se você colocar o teu subwoofer em um RCA que não seja aquele lá, você não vai ter o controle de volume daquele RCA. Processamento de canal central é aplicado num canal RCA específico ali também. Você quer fazer um canal central, você tem que colocar naquele lá específico. Canal traseiro também é num específico. Então tem essas questões. O Virtual te permite, se você quer montar 6 subwoofers no seu carro, cada um deles equalizado de um jeito diferente, você pode montar os 6 subwoofers. Os 6 subwoofers aqui, todos eles vindo do subwoofer 1 ou do subwoofer 2. Cada um deles vai ter a sua equalização, vai ter o seu alinhamento de tempo, vai ter suas coisas, mas todos eles vão estar sujeitos ao controle de volume do sub juntos ali. Eles vão subir e descer de volume juntos quando você mexer no volume. Então esses são a parte dos efeitos. E aí, antes de entrar na parte output, que é o mais assim, que é o pessoal mais se importa, vamos dar um overview aqui nas configurações do DSP e dos controles remotos. Né? Então, aqui é a configuração para quem tem o controle URC, é um controle mais antigo. Nesse daqui ele está separado, não sei porquê, porque ele poderia estar junto com os controles remotos aqui. Aqui é o ajuste do remoto. Se você quer que quando você estiver trocando de preset, ele corte o remoto ou não, para evitar pop de amplificador, essas coisas. Aqui é se você quer qual é o delay de turn on, turn off também, para evitar pop. E o power saving se o DSP ficar sem sinal durante 60 segundos de áudio, ele corta o remoto dos amplificadores. Eu não gosto disso aqui, eu deixo desativado, mas tem gente que pode preferir se tiver não tiver um pós-chave controlado, sei lá, uma chave, alguma coisa, para alguém pode ser interessante isso daqui. Aí as configurações da REC Card, nesse caso eu escolhi lá no demo a de Bluetooth, então aqui é onde vai ter as configurações de cada uma das RECs específicas. Monitor do dispositivo, você pode regular a janela de quanto tempo você quer ver nesse gráfico. No caso dos DSPs mais avançados, você tem gráfico de temperatura e voltagem. Os mais simples, você vai ter só de temperatura. E aí algumas informações do DSP, log, etc. Na parte de controle remoto, aqui você escolhe qual que é o controle remoto que você vai usar. O RC1 e o RC3 são os mais antiguinhos. O Conductor aí que é o mais famoso. Aqui você configura como é que vai funcionar cada um dos botões dele. Então você quer que o primeiro menu que apareça dele vai ser o de controle de volume ou é o de seleção de sinal. Você não quer usar a seleção de sinal automática ali para ótico, auxiliar, etc. Você quer poder escolher de forma manual. Ou você quer trocar os presets. Aqui você escolhe qual que vai ser a ordem do que vai ser usado. Tá usando uma REC Bluetooth, o que vai vir primeiro. E aí, conforme você vai apertando os botões, ele vai alternando entre essas opções aqui e os volumes que são configurados aqui. E quanto tempo você ficar... se você ficar sem mexer nele durante 5 segundos, ele volta pro inicial. Ou se você ficar desativado, ele vai ficar no último que estava e acabou. E aqui você quer
quais desses menus estejam disponíveis. Então, eu quero poder trocar um preset de áudio, eu quero poder trocar o meu input de sinal, eu quero poder controlar o Tone Control, que eu explico na parte de output, e eu quero poder controlar o playback usando minha REC Bluetooth para avançar, para voltar, músicas pelo conductor. Aqui a configuração do brilho do LED dele, qual que vai ser o brilho dele total aceso, qual que vai ser o brilho dele no modo de inatividade, que é como ele fica depois de 8 segundos, qual vai ser a rotação dele, que é onde começa a rotação, os LEDs nele. Às vezes você colocou ele torto, você precisa colocar 60 graus de rotação, aonde que ele vai iniciar e por aí vai. E aqui quais os volumes que você quer que sejam exibidos. Então o primeiro volume de todos aqui que vai ser exibido é o volume master. Eu quero que a cor dele seja azul. E eu quero que ele me dê 60 dB de range. E cada toquezinho, cada girada do conductor vai ter 1 dB de step. Ou eu quero que seja meio dB, eu quero ser super preciso no meu volume. Ah não, 60 dB é muito, eu não vou precisar desse range todo. Eu diminuo para 24 dB ou eu diminuo para 12. Aqui você escolhe qual vai ser o range que você quer. E qual que é o volume que ele vai iniciar nisso daqui. Se você quer que ele esteja desativado, que ele vai iniciar no volume que estava antes. Se você quer que ele esteja limitado, ele vai começar em menos 15, menos 30, menos 45 e assim por diante. Ah, o próximo volume que eu quero configurar é o volume de subwoofer. Qual a cor que eu quero, mesma coisa dos steps. O próximo que eu quero configurar é o volume da minha entrada digital. E por último, o próximo é o volume de atenuação. Atenuação traseira, porque eu estou fazendo um rear field diferencial. E aí o Tone Control, depois eu comento aqui onde que vai estar. Esses aqui são os ajustes de conductor. Os ajustes de director não tem nada aqui. Todos os ajustes de director são direto nele e ele mesmo que se configura. Aqui você só habilita ele ou não. E aí, na parte de configurações do DSP, você tem o que você quer que seja exibido aqui nessa lateral. O padrão é isso aqui, que vai te mostrar qual que é o canal, né? Canal A, canal B, tal. Você pode com um número ou não, e você pode trocar para identificar qual que é o tipo do falante que está sendo exibido aqui. Se os EQs são relativos ou absolutos, quando você linka os EQs, quer dizer, eu tenho o meu canal esquerdo, eu tenho o meu canal direito. Eu linkei os dois e agora o que eu fizer em um vai fazer no outro também. Se os dois estão iguais já, aqui meio que não importa. Mas se um deles já tinha um EQ aplicado e eu linkei eles dois, esse relativo vai me fazer, por exemplo, se eu adicionar 2 dBs em um deles, ele vai adicionar 2 dB no outro, mesmo que o outro já tinha 2 dB, então ele vai para 4 dB. E o absoluto coloquei 2 dB aqui, ele vai ser 2 dB do outro lado também, mesmo que eu já tivesse colocado 3, por exemplo. Ele vai cair para ser 2 e vai ficar clonado. A visualização do modo do EQ, então o drag and touch agarra e desliza. E aí são outras manipulações aqui, normalmente eu uso essa. Time Machine, essa faixa aqui embaixo, ele vai criando snapshots. Puta, fiz uma cagada no ajuste, não lembro como é que era. Volto para alguns minutos atrás e ele, clicando aqui embaixo, volto para alguns minutos atrás e ele volta para o salvo que estava naquela época que você clicou. O File Recovery também, ele está salvando alguns snapshots do arquivo de forma local. A resolução de ganho, quando você estiver mexendo aqui no ganho, quanto que você quer de precisão para isso daqui, 0,1 dB, 0,25, 0,50 ou de 1 dB. Desculpa, esse aqui é de ganho, ganho é aqui. Então lá está configurado para 0,1 dB, né? Então vai de 0,1, 0,2, 0,3. Se eu modificar para 1 dB, ele vai de 1 em 1. E isso aí vai do gosto do freguês. O que eu dei o exemplo lá é o de EQ, que é aqui, a resolução do quanto que vai subir ou descer o EQ. Então aqui está de 0,1. Se eu jogar para 1, ele vai de 1 em 1. Aqui o modo do EQ, o Standard e o Avançado, ele vai te liberar equalizadores mais avançados quando você estiver usando o Avançado, todos os filtros. O Auto Sort
fiz um filtro aqui em 40, e aí fiz um em 80, e aí esse aqui eu resolvi modificar ele para deixa eu ver aqui, paramétrico, eu resolvi modificar ele para 60. Então ele ficou fora de ordem daqui. O autosort vai jogar esse filtro para cá para ficar na mesma ordem. E o check de versão instalada para garantir que você não vai instalar um ajuste da software versão 6 num DSP que está na versão 5 e assim por diante. E aí, de input, aqui são os ajustes de configuração de dispositivos, caso você vá usar o RTA para fazer um ajuste mesmo com medição, tudo. Então, você colocar um arquivo de calibração do microfone ou da interface, como é que está o loopback, essas coisas. Não vou entrar nisso porque o objetivo daqui não é ajuste do som, né? Beleza, aí agora vamos para o output, que é a parte meio que interessa aí. Então, essa interface, o que ela me mostra? Ela me mostra todos os meus alto-falantes aqui em cima, todos eles do jeito que eu configurei. Cada um deles vai ter a sua tela exclusiva quando ele está selecionado. Quero configurar o meu Twitter esquerdo e o meu Twitter direito juntos. Só clico aqui, os dois estão juntos. Se eu jogar um aqui, ele vai jogar aqui também e assim por diante. Eles estão linkados a partir de agora. Não quero mais? Desseleciono isso e as modificações que eu já tinha feito continuam. Então, estou com os dois selecionados, dei um boost aqui, desselecionei, os boosts continuam nos dois, só que agora o que eu fizer nesse não interfere no outro. Então, vou dar um reset. Vou dar um reset. Posso linkar quantos falantes eu quiser entre eles. Todos. Não, aqui ele. Posso linkar quantos eu quiser. Ele vai deixando linkar, fazer o link. E. Beleza. O que é cada uma dessas opções aqui? Primeira parte, aqui em cima, crossovers. Então aqui eu tenho os crossovers de high pass. Qual é a frequência que eu quero que seja feito esse meu high pass? Se eu quero bypassar esse crossover, se eu quero que ele volte a ser ativo. Então aqui eu seleciono a frequência do meu crossover, aqui eu seleciono a arquitetura do meu crossover. Eu vou ter Butterworth, Bezel, Chebyshev, Linkowitz-Riley e um completamente customizável, que eu não preciso seguir uma arquitetura pronta, eu posso customizar esse crossover do jeito que eu quero. Depois da arquitetura, eu tenho o slope das arquiteturas. Então o Linkowitz ele vai me deixar desligar esse crossover. Então o jeito de vocês pode bypassar ou vir aqui desligar o slope. Eu vou ter 12, eu vou ter 24, eu vou ter 36 e só para Linkowitz-Riley. Outras arquiteturas têm outros diferentes. Chebyshev, por exemplo, me deixa ter 18 dB, me deixa ter 6 dB, me deixa ter 30 dB e me deixa ter 42 dB. Bezel também me deixa ter esses slopes diferentes. E assim vai. E aqui no Self-Define eu posso variar o que do slope aqui que eu tô mexendo, junto com a frequência. Normalmente vai acabar usando uma arquitetura específica aqui, junto com um slope específico. Né? Esse aqui é o de High Pass. Para Low Pass, mesma coisa. Então aqui eu estou com o slope desligado. Se eu ativar o slope, ele vai me mostrando o resultado disso na resposta de frequência aqui embaixo. E aí aqui, esse cara ele é redundante com aqui também. Então eu posso alinhar o tempo tanto por aqui quanto por aqui. Por aqui eu vou no específico no falante. Deixa eu deslinkar todos esses caras aqui. Pronto. Então aqui eu posso mexer no alinhamento de tempo desse falante por aqui ou por aqui. E eu tenho um alinhamento de tempo de dois jeitos. Tanto por distância, que eu vou regular a distância, que a diferença de distância entre os falantes e o ponto de audição, ou eu posso direto pelo delay e colocar em milissegundos. E aí o que eu mudei aqui, muda aqui também. Volta para milissegundo. Então eu tenho aqui o delay do alto-falante e eu tenho fase.
Helix tem o avanço de fase sem mexer no delay. Então eu tenho esses. Depende do DSP que você está usando. Todos eles têm, mas depende do DSP o quanto de step você tem de avançar a fase aqui ou não. Alguns têm steps maiores, alguns têm steps menores. Isso também vale para o de milissegundo. Os DSPs mais top de linha você vai ter precisão de 1/10 de milissegundo. Outros que são um pouco mais simples, talvez como o 3S ou um M6 DSP, você tenha de 2 em 2, alguma coisa assim. Depende da resolução de processamento do DSP. E aqui você tem inversão de polaridade, mesmo daí dá realmente o 180 ou o 0 aqui, né? Mas é um botão já específico para isso. E aqui é ganho daquele canal específico. O ganho seria o volume específico daquele alto-falante. O default é 0. Você pode dar boost? Pode, não é recomendado. Normalmente quando você dá o boost aqui, ele acaba compensando os outros canais, baixando para não deixar passar tal. Então o ideal é no máximo 0. Mas aqui é onde você vai regular o volume daquele teu canal para bater com o que você precisa. Essa barra, ela, quando você tem áudio tocando, ela também serve como um SPL meter, entre aspas, para demonstrar como é que está o sinal de entrada. Então vai ter uma barra que vai ficar vindo aqui e demonstrando que o seu sinal de entrada está chegando no limite do que você quer mostrar. Se quando está tocando não está aparecendo nada, você está muito longe do limite. Se quando você está aqui no 0 e o negócio está chegando próximo ou passando, você provavelmente vai ter distorção. E aí aqui é o principal. O gráfico de... Deixa eu resetar aqui as coisas. E eu vou deixar sem... Vamos supor que isso aqui é um Twitter, né? Então eu vou deixar como Twitter cortado em 3K, por exemplo. Aqui eu posso tanto deslizar quanto digitar direto o que eu quero. Aqui eu tenho todas as bandas de equalização. Esse cara está reservado porque esse aqui é o Tone Control que eu estava comentando. Então o Tone Control ele me bloqueia uma banda de equalização e permite que eu use essa banda para mudar uma frequência específica. Então nesse caso aqui, o Tone Control está travado em 150 Hz para baixa frequência e 8K para alta frequência. Eu posso mudar essa frequência pelo que eu quiser. E aí eu posso modificar, dar um boost nessa frequência ou tirar dessa frequência baseado nesse equalizador. Então eu tenho esse equalizador fixo, ele está chumbado naquela frequência, né? E aí eu posso dar um boost naquilo ou tirar. Se eu quero um mais grave, eu quero que o meu subwoofer tenha quero poder regular 50 Hz, eu quero poder aumentar ou diminuir. Só 50 Hz do meu sub. Aí essa banda aqui ela vai ficar travada nisso e quando eu aumentar e diminuir lá no conductor essa banda ele vai modificar. É de gosto, tem gente que prefere, tem gente que não prefere, vai realmente do gosto isso daqui, né? E aí isso aqui você desativa, e aí quando você desativa o tone control ele volta, você volta a ter as 31 bandas de equalização. Aqui. Essas bandas, você tem um botão de bypass, esse botão de bypass bypassa todos os equalizadores, então modifiquei aqui, deu bypass, ele bypassa tudo, voltei, ele volta tudo. Dei o reset, ele reseta tudo. E aqui eu posso bypassar os EQs específicos. Então nesse caso aqui eu tenho esse cara e esse cara. Se eu nesse aqui der o bypass, eu bypasso somente ele e mantenho os outros. E dou reset. O que é aqui? Isso aqui é totalmente customizável. Aqui eu posso escolher qual é o tipo de equalizador que eu quero usar. Esse aqui é um de barras normal, que eu posso variar o Q. Usando essa interface de barras aqui, eu vario o Q desse cara, eu vario a frequência dele, eu posso mover a frequência, e eu vario o ganho dele. Então, eu quero esse ganho aqui, nessa frequência aqui, com esse Q aqui. Então, o Q maior eu estreito, eu deixo ele mais picudo, o Q menor eu deixo ele mais largo. E é basicamente isso. Eu
prefiro usar o paramétrico porque eu posso digitar exatamente o que eu quero aqui de frequência, de ganho e de quê. É a mesma coisa aquele lá, só que aqui eu tenho mais precisão para poder digitar. Existem outros 3 tipos. Tem o High Shelf. O High Shelf é uma, como o nome diz, é uma prateleira que ele vai te dar um ganho a partir da frequência. Então, em 8K eu consigo regular esse ângulo desse ganho, né? Em 8K, a partir de 8K High Shelf, quer dizer que é para cima de 8K, eu quero baixar essa frequência e aí conforme eu regulo o Q, eu tenho a agressividade que ele desce isso daqui, né? Então, de 8K para cima ele vai alterar. Se eu alterar isso daqui para um low shelf, vai ser de 8K para baixo que ele vai alterar. E a gente tem o All Pass. O All Pass é um tipo de filtro que ele não altera a frequência, ele altera a fase. Então, ele permite que você não mude a resposta de frequência do falante naquela frequência, mas que você possa adicionar uma inversão de fase específica naquela frequência. Ah, mas como é que eu vejo fase aqui? Aqui do lado você tem esses botões, o P é de phase. Então eu apertei o P, eu vejo como é que está a fase elétrica daqui. Aqui já está com o All Pass ativado. Se eu tirar o All Pass, é assim que fica com o equalizador. Você consegue visualizar os efeitos que o seu EQ causa na fase elétrica. E aí, o que acontece quando você colocar um All Pass de segunda ordem ou de primeira ordem e fazer a inversão dele na fase. E variar o Q dele, o Q de 2, por exemplo. Como é que fica a agressividade do ângulo de fase. Aqui eu tenho o controle para mutar os falantes ou desmutar os falantes. Esse A vai me exibir os outros canais onde eu tô. Então eu quero ver como é que tá o outro aqui. Eu consigo ver todos, eles estão todos iguais porque eles estavam somados quando eu estava fazendo os ajustes lá. E eu consigo ver as fases também de cada um desses falantes. Então eu consigo visualizar a interação de resposta e fase elétrica dos falantes em um gráfico só. Então aqui eu tenho a minha resposta elétrica e a minha fase elétrica, e eu posso pegar do outro com a fase elétrica dele e ver a interação dos dois juntos aqui. Inclusive, se eu tiver com RTA, eu consigo ver por aqui, eu consigo ver como é que fica a soma desses caras com fase por esse gráfico aqui. E eu acho que é basicamente isso. A parte de RTA eu comentei que eu não vou entrar, mas a parte de ajuste é essa. Alinhamento de tempo, se quiser vir na tela de alinhamento de tempo, eu tenho aqui tanto a regulagem de fase que eu comentei ali, quanto o tempo para cada um dos falantes. Tenho a possibilidade de mutar cada um deles por aqui também. E tenho a possibilidade de inverter polaridade para cada um deles e tenho a possibilidade de fazer grupos. Então, estou fazendo alinhamento, fiz o delay dos dois tweeters. Aí agora eu não quero mais. Se eu for fazer alteração de delay, eu quero que esses dois caras não percam a relação entre eles. Então eu coloco eles no grupo 1, e qualquer coisa que eu colocar nesse cara vai refletir no outro, lá do outro lado também, mantendo sempre a proporção entre eles. Isso eu posso fazer para quantos falantes eu quiser, e qualquer alteração que eu fizer em qualquer um deles reflete nos outros proporcionalmente. E tenho 5 grupos diferentes aqui para poder fazer a ligação. Então esse daqui vai estar ligado com esse vai estar ligado com esse, e aí qualquer movimentação que eu fizer desse interfere no outro, e qualquer movimentação desse interfere no parzinho dele. E aqui tem o recurso de medição automática de tempo, que é da Helix. Quem quiser pode ver depois da Helix tem tutorial para poder fazer um alinhamento de tempo automático também. E basicamente é isso, o overview. Não, tem aqui também, né? Então, tanto no novo você tem aqui o controle dos seus presets, então você pode ter 10 presets para ele, você pode recarregar esse preset ou renomear esse preset, como ele está no demo ele não deixa. Tem aqui, você cria uma nota, esse preset eu fiz com tanto de corte, com não sei o que, meu alvo era não sei o que lá, uma nota que você quiser para esse preset específico,
posso fazer um load de um preset, posso salvar este preset para arquivo, posso só salvar esse preset de novo nele aqui, e posso bloquear esse preset para ser acessado só com senha. Esse desenho aqui é um pouco diferente do modelo antigo. O modelo antigo ele tá por aqui, os presets, então aquelas opções elas estão por aqui. Você consegue fazer as mesmas coisas de lá, só tá um pouquinho diferente o layout por aqui, de como tá as coisas. Bom, e voltando para o virtual, então aqui no canal virtual a gente pode perceber que é muito parecido com o que tem aqui nos outputs. A diferença é que eu não tenho crossovers, porque isso daqui é um sinal cheio, né? Ele tem que ser um sinal cheio, mas eu também tenho tempo, eu tenho fase, eu tenho polaridade, eu tenho ganho e eu tenho 31 bandas de equalização aqui dentro também. Para que eu preciso disso daqui? O principal motivo do canal virtual existir é que eu posso aplicar equalizações, eu posso aplicar delay, eu posso aplicar ganhos diferentes antes de ir para a saída. Então, vamos supor que eu tenho um Twitter e um mid-range e eu quero dar um ganhozinho mais ou menos na região de crossover deles. Se eu não tivesse um canal virtual, eu teria que ir lá no Twitter, vim aqui no Twitter, eu vou vir em 2,5, aí eu vou pegar o 2,5, vou dar um bumpzinho, aí eu vou ter que, sei lá, ir no mid-range ou no mid-bass, vou lá em 2,5, dar um bumpzinho e torcer para esse bump que eu dei dos dois se cruzarem certo no crossover, não zoar. Isso aqui vai zoar a fase, as fases tem que dar certo. É um jeito mais difícil de fazer isso daqui. Eu posso simplesmente vir aqui no canal virtual, vir em 2,5 e dar o bump que eu quero. E aí esse sinal vai ser enviado para os falantes já com esse bump aplicado. Então é um jeito mais fácil de você fazer um preset inicial ali, próximo do que você tem de alvo. E aí quando você quiser temperar, dar um pouco mais de grave, tirar um pouco de agudo, você vem aqui no canal virtual e já tira direto, sem mexer ali no output direto de cada alto-falante. Aqui acaba sendo muito mais simples de fazer isso. E isso também dá para você fazer delays direto nos canais inteiros. Então quero mover, sei lá, fiz um elemento de tempo, não ficou legal, preciso mover o meu lado esquerdo inteiro, atrasar um pouco ou adiantar um pouco. Poderia vir no output, nos outputs, no time alignment, fazer um grupo e mover esse grupo inteiro, ou eu posso simplesmente vir aqui no canal virtual e mover o lado esquerdo dianteiro inteiro para um lado ou para o outro. Então, essa é a vantagem de você ter um canal virtual. E na prática você acaba ficando com 64 bandas de equalização aí, 62 bandas de equalização, quase por falante. Mais ou menos, né? Porque o canal virtual vai impactar todos os falantes que tiverem, mas um subwoofer, por exemplo, você vai ter 32 bandas daqui e 32 bandas do output dele lá. Então, e aqui também você consegue ver os filtros que estão ativados para os canais virtuais, né? Então, de subwoofer ele vai te mostrar que o Dynamic Bass, o Sub Expander e o volume de subwoofer está ativado para esse canal virtual. Traseiro está com o volume de falante traseiro. O canal central está com o efeito de canal central. E rear fill, canal de novo volume de canal traseiro, né? E de canal virtual é isso. E agora, sim, acho que é só isso. E beleza? Valeu!